Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é o Elton e irei falar com vocês de destaques do dia de hoje. E em especial, meus amigos, um dia que tivemos aqui o segundo discurso consecutivo do Jeremy Powell, presidente do Banco Central dos Estados Unidos. Então, esse jovenzinho aqui, toda vez que ele vai abrir a boca para falar alguma coisa, gera aí uma expectativa muito grande no mercado. Que danado foi que ele disse hoje que foi diferente, mudou alguma coisa em relação a ontem? Nada de nada de nada. O que ele disse hoje já foi dito ontem, porque na verdade ele está passando aqui por uma rodada de respostas que estão sendo feitas para ele, e em essência não muda o que ele fala, mas hoje ele reiterou aquela parte de que o Banco Central vai agir conforme os dados sejam apurados, ou seja, dados pressionando a inflação, juros mais fortes, dados pressionando menos a inflação, juros subindo mais devagar, tendendo aí com a possibilidade, né, de estagnação. Então hoje o Powell reiterou que há dados a serem avaliados antes de definir a trajetória de juros. Isso aqui destoa do que ele disse ontem? Não. Mas é o mercado, ele viu aqui como a tentativa do Powell tentar amenizar o seu discurso de ontem. Então, o presidente do Banco Central dos Estados Unidos faz um dia indicava chances crescentes de um aperto monetário ainda mais forte para os Estados Unidos. Agora, diz que a decisão ainda está em aberto, mas isso aqui foi a mesma coisa que eles disseram ontem. O importante é nós observarmos o seguinte, ó. Com essa fala do Powell de trajetória ascendente dos juros dos Estados Unidos, temos aqui um cenário de pressão para o dólar e saída de dinheiro dos investidores, que na verdade são os especuladores aqui do Brasil, para os títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Mas após a fala do Powell, as ações vieram aqui, ó, com fortes altas, meus amigos, com destaque aqui para as empresas do setor educacional. Maior alta até agora há pouco eram os papéis da Edux, seguidos dos papéis da Cogna, Gol mais uma vez, dia de forte alta, Apvida, Localweb e CVC. Enquanto que nas quedas, temos aqui quedas muito menores do que as altas, com destaque para Azul, SLC Agrícola, BB Seguridade, Suzano, Embraer e a Ence. Mas quando vamos olhar para o mercado como um todo, dia de forte alta. Hoje, praticamente, meu amigo, até tijolo tá subindo. E lá nos Estados Unidos, ó, eles estão assim num tom mais apreensivo. Nosso mercado tá destoando de lá fora. Não sei que daqui pro final do pregão mude tudo. Mas S&P 500 está com uma queda de 0,2% no mercado à vista contra o Dow Jones 0,5%. E nos índices futuros, Dow Jones também caindo 0,5, o S&P 500 0,2 e Nasdaq ligeiramente positivo 0,1. Aqui nos Estados Unidos, eles estão sofrendo puramente os efeitos do Powell, mas aqui no Brasil o mercado está à espera da divulgação da nova âncora fiscal do governo Lula. Vamos aguardar. Olha, eu não sei se o mercado está esperando para subir e depois bater, mas o mercado aparentemente está esperando coisa boa. Está esperando coisa boa. Índice futuro e índice Bovespa chegando a subir mais de 2% hoje. Agora estão aqui com alta entre 1,6 e 1,8. Deu uma ligeira queda na parte da tarde. E os destaques hoje, meus amigos, estão aqui por conta dos papéis do setor educacional. Do índice Bovespa, a Edux e a Cogna estão lá dentre as maiores altas. Quer dizer, Edux e Cogna. É isso mesmo, Edux e Cogna é o que fazem parte do Ibovespa. Anima, Ser Educacional, esses não fazem. Então as ações subiram bastante com a criação de um grupo para avaliar o FIES, que é um financiamento estudantil que o governo federal promove para os estudantes terem acesso para o nível superior. Porque como é que funciona atualmente? Atualmente você faz o Enem e você tem a possibilidade de entrar com a nota do Enem numa universidade pública, desculpem. Aí não conseguiu, pronto, ainda tem outras formas. Você tem como entrar com a nota do Enem em universidade particular, só que aí com bolsa. Não conseguiu, você ainda tem a possibilidade de usar a nota do Enem
para fazer o financiamento via fiéis. Então veja que tem a escadinha, né? Fiéis costuma ser o último procurado, porque vai envolver o quê? Endividamento. Então aqui agora o governo Lula está querendo reforçar novamente o fiéis, que foi muito cortado ao longo dos últimos anos. Então o ministro da Educação, o Camilo Santana, ex-governador do Ceará, publicou uma portaria no Diário Oficial da União nesta terça-feira, na terça passada, né? Porque só sai hoje. Sendo que a portaria estabelece que a equipe, que criou um grupo de trabalho para avaliar o fiéis. Sendo que a portaria estabelece que a equipe deverá realizar diagnósticos sobre a situação atual do fiéis, ou seja, quais são os seus fortes, suas fraquezas, o que está precisando mudar, vai precisar de verba, vai precisar do quê, e apresentar proposta e cronograma para a realização de estudos. Então aqui são coisas preliminares relacionadas ao FIES. Só que qual a questão? Durante muitos anos, o FIES foi o responsável por crescimento de empresas do setor educacional, tanto no nível da educação básica quanto no nível da educação superior. Então, por exemplo, Ânima, Cogna, Ser Educacional, Cruzeiro do Sul e outras, em maior ou menor grau, foram muito beneficiadas pelo programa do FIES. E aqui, vou olhar com vocês outra informação, ó. Esse grupo, que foi autorizado pelo ministro da Educação, será composto por servidores de secretarias e órgãos do MEC, incluindo aqui integrantes do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP. O grupo de trabalho terá a duração de 180 dias, que será prorrogado, poderá ser prorrogado por decisão aqui do próprio MEC. Apesar da reação positiva do mercado, o Morgan Stanley fez ressalvas sobre o tema. Os analistas apontam que a relevância da notícia dependerá de diversos fatores, como a quantificação dos recursos a serem aplicados e as novas regras. Isso aqui não será decidido agora. O que esse grupo de trabalho vai fazer nos próximos 6 meses serão coisas preliminares. Então, mudanças aqui para o FIES, podemos esperar aqui para 2024 para frente, certo? Aqui, ó, como a quantificação de recursos será aplicada as novas regras, se será válido para o presencial somente ou para a educação à distância, a distribuição dos recursos por localização ou carreiras, ou seja, mais carreiras médicas, carreiras de engenharia, tecnologia. A depender desses fatores, as medidas podem ter diferentes vencedores e perdedores. Cabe destacar que às vésperas das eleições, o presidente Lula, no final de outubro do ano passado, havia uma expectativa positiva para as ações do setor de educação, com os ativos do segmento registrando algumas sessões disparadas, e meio às projeções de várias casas de reformulação do FIES. Então, essa etapa agora é a primeira etapa de uma possível reformulação do FIES. Então, uma reformulação do FIES pode ter um impacto substancial nas tendências de ingresso do campus e de mensalidades. As mensalidades vinham caindo em termos reais nos últimos 10 anos anteriores a 2011, quando o governo começou a expandir o programa, levando a um período de 5 anos de reajuste reais de mensalidade, interrompido um ano após o início da redução do programa em 2015. 2016 para frente, só ladeira abaixo. Atualmente, o programa do governo compõe 4% dos ingressos em campos de universidades, contra um pico de 39% lá em 2014, o auge do programa. Aqui foi uma análise do BTG. Então, meus amigos, estamos em temporada de resultados e, além dessas notícias, podemos esperar aqui um mês de altas emoções, com a Ânima divulgando seu resultado dia 27, após o fechamento do mercado. Cogna, dia 23, também após o fechamento do mercado. Tirar aqui. Ser Educacional, dia 24, aqui ela é mais ansiosa, antes da abertura do mercado. Fechar. Ser Educacional, Cruzeiro do Sul, desculpem, dia 28, após o fechamento do mercado. E aqui eu acho que eu esqueci alguma. Ânima e Dux, eu não botei Dux. Vou botar Idux. Idux 3R. O Google vai corrigir? Corrigiu, pronto. Idux, ó.
Edux, resultado dia 15. Edux é a que vai apresentar os seus resultados primeiro, certo? Dia 15 após o fechamento do mercado. Quando pegamos todas essas ações, elas estão operando em regiões de mínimo. Veja aqui, por exemplo, Anima forte alta hoje, 13%. E na semana passada renovou sua mínima histórica, que por enquanto está aqui, ó, R$ 13,13. Quando pegamos aqui uma projeção para o topo que o papel fez, lá em 2021, região dos R$ 14. Ó, 3 e pouco para 14. Potencial aí de valorização, meus amigos. 300%, 280%, arredondando, claro. E aqui, ó, Ser Educacional. Mínima deste ano, R$ 3,43. Hoje deu uma acelerada forte, mas já tá querendo voltar, já tá querendo falhar a alta. Mas mínima histórica também, R$ 3,43. Então, para quem gosta desses papéis, de R$ 3,43 para R$ 32,82, tem um potencial bem interessante. Potencial aqui de uns 800% de alta, meus amigos. Agora, claro, isso aqui seria no longo prazo. Cogna batendo aqui 1,80, 1,90 nesses últimos dias, chegou a 1,96. Mínimo, ó. Cogna está conseguindo se segurar aqui bravamente ao longo do ano de 2022 e agora em 2023. Em 2022 chegou a bater aqui região dos 3,50, mas deu uma recuada. E mínima histórica da Cogna está lá nos 3 centavos. E aqui nós podemos olhar na Cogna claramente os efeitos dessa derrocada. Ó, 2018 para frente, ó, nível de endividamento aumentando, veio o Coronga, piorou mais ainda e a ação mergulhou para baixo. E aqui Dux 6,58 é a sua mínima, mas não chega a ser a mínima histórica está lá nos 2,35, mas é a mínima aqui de muito tempo. O que eu chamo a atenção aqui para essas empresas, meus amigos, é que elas são as empresas que têm margens muito pequenas. Só para vocês terem ideia aqui, margem líquida, ou seja, quanto que sobra de lucro aqui, a melhor, ou menos pior, vamos chamar assim, é a Cruzeiro do Sul. A cada R$ 100 sobra R$ 2,37 para a Cruzeiro do Sul. Todas as outras têm margem líquida negativa, ou seja, são empresas não lucrativas. E o que chama atenção também é o nível de alavancagem. Relação dívida líquida sobre o EBITDA, ela começa a ficar preocupante acima de 3 vezes. E Dux tem 3,2 vezes de alavancagem, Anima 4 vezes e Cogna 6. As únicas que estão aqui relativamente dentro dos parâmetros, quer dizer, estão bem dentro do parâmetro, é a Cruzeiro do Sul com alavancagem de 0,3 vezes e Ser Educacional 1,6 vezes. Então aqui o que apresenta, a empresa que apresenta o melhor custo-benefício é a Cruzeiro do Sul, tanto no quesito aqui de P sobre VP, ó. Agora estou falando custo-benefício, né? P sobre VP, quanto também no PL, já que como as outras dão prejuízos, elas são empresas com PL negativo e a CESED, ó, Cruzeiro do Sul tem PL positivo. E todas essas ações estão com o seu valor patrimonial abaixo de 1. Não sinaliza necessariamente que elas estão excessivamente barato. O PL, o P sobre VP muito descontado, muitas vezes ele é um sinal de risco. É só olhar o nível de endividamento, como é que está a geração de caixa dessas empresas, que nós vamos ver que são empresas que passam por uma situação bem complicada. Então, setor educacional, dá para investir? Dá sim, mas aí é para quem gosta de mais emoções e entraria, na minha opinião, naquele percentual de ações de risco, certo? Então, se você gostou, deixe seu like, muito obrigado a todos, tudo de bom e até mais.